Tiago Siqueira, estamos aqui para falar sobre esportes, coisa que você domina muito. Só que não. E eu domino também, nota-se o físico. Uhum. Que físico, né? Igual o Einstein aqui. É. Que físico. Que belo físico, Siqueira. Mas Siqueira, antes de falar sobre filmes de esporte aqui, trazer uma seleção, 10 filmes de esporte. Queremos que você marque um gol. Marque um gol de placa, clicando aqui nesse sininho e também no inscreva-se. Seja você também um jogador dos comentários, deixando um belo comentário sobre esse vídeo e apertando não, e jogando like na tela. Muito bem, jogando like. Eu nunca acerto esse negócio. Vamos conversar servindo um ace. Tá todo errado, tá vendo que não sabe? Servindo um ace. Siqueira, saca logo o primeiro filme. Vamos logo com um ace. Vai, vamos lá de Wimbledon, o jogo do amor. Filme bem bacana, a gente tá falando que esporte pode verter sobre vários temas e a gente tá falando aqui de uma comédia romântica. Não, de um romance, né? É uma comédia romântica que ao mesmo tempo ela consegue lidar muito bem com o esporte em si. Temos aqui Paul Bettany, o Jarvis e o Visão, e com a Kirsten Dunst, a cearense que nasceu nos Estados Unidos. Aqui a gente tem o tenista vivido por Paul Bettany, que é um cara que tava medíocre, só tava fazendo a última apresentação antes de se aposentar e basicamente ensinar. E se aposentar num grande torneio, um dos maiores torneios, o torneio mais elegante de tênis, que é o Wimbledon. Só que ele não esperava passar da primeira rodada, ele esperava chegar, fazer a partida dele e depois começar a ensinar tênis pra madame lá. E aí ele vai passando. Só que ele vai passando ao mesmo tempo que ele se envolve num relacionamento com a tenista vivida pela Kirsten Dunst, Que é um ice. que chegou pra ganhar o Wimbledon. E eles começam a sair juntos e tal, começa a ter um... Ao mesmo tempo que eles começam a ter esse relacionamento, ele começa a melhorar e ela começa a ficar um pouquinho menos competitiva. Ela, assim, nenhum dos dois são obcecados por tênis, aí tem outra história que... Né, da paternidade dela, que também é um tema muito comum nos esportes. O pai dela é o treinador. Filhos, tá, exato. O pai dela é o treinador dela, então fica se desviando e ela começa a viver ao momento que ele já viveu bastante, ele começa a jogar. É uma inversão de valores super divertido. É um filme bom. Uma coisa que eu gosto muito no filme é que tem o Jamie Lannister. Tem o Jamie Lannister, é verdade. Tem o Jamie Lannister, mas é o pensamento dele antes das jogadas. Eu acho legal porque dá tempo de pensar um monte de coisa. Ele vai fazer o saque. Quando ele joga a bolinha, ele pensa 800 coisas até bater com a raquete na bola. É um filme super divertido. O relacionamento entre eles dois é muito bom, a química funciona. O Wimbledon tem o charme de Wimbledon. Todos os tenistas vestem branco. Camisa com gola e tal. Gola né? polo, né? Gola polo, exato. Tem toda a elegância que com o tempo foi se perdendo no tênis, que é dado como um esporte de cavalheiros, né, o tênis. E aí o filme também traz um pouco do esporte nesse sentido. E termina muito bem. Adoro o final desse filme e os debates que eles geram. Vamos para um filme também que gera um debate muito bom, que é o Coach Carter aí com Samuel L. Jackson. Treino para a vida. Treino para a vida, treino para a glória. Contextualização, pegar. A gente sabe que nos Estados Unidos existe uma cultura de esporte universitário muito grande. Universitário e colegial também. Uhum. Só que é aquela coisa. Time colegial começa, mas geralmente o esporte acaba sendo a porta para a universidade, para as grandes universidades, para muitos alunos. Exatamente. A maioria, muitos jogadores, a maioria futebol americano, basquete, são formados em universidade. Eles têm um curso lá. Pois é, e só entram nessa universidade não apenas por conta do mérito acadêmico, mas por conta da sua excelência nos esportes. Eles conseguem essas bolsas de estudo, que as universidades lá são absurdamente caras, justamente por conta de seus talentos no esporte. E o filme vai diretamente nisso, no colégio, né? No colégio, ou seja, pré-faculdade, onde tá tratando ali com um grupo de jovens, uns jovens mais desviados pro crime. Então o filme também debate isso, debate a perca do talento, né? Aquele talento que se vai por conta de um problema social. Debate a ida pra faculdade, para isso tem que melhorar as notas, eles são fantásticos no esporte, mas as notas são terríveis. Mas aí, e o técnico ajuda nisso. Tá? Aí entra esse personagem do Carter, o treinador Carter. Super durão. Isso, que ele não quer apenas fazer com que esses alunos ganhem em suas partidas. Ele quer realmente preparar esses alunos para a vida. Enquanto inclusive, às vezes, contrariando as ordens da diretora do colégio, fechando o ginásio pro treino. Ele tem uma cena emblemática que ele coloca a corrente lá. Justamente para que esses alunos se dediquem mais aos estudos. Porque eles não querem apenas que, não, vamos ganhar o campeonato, vocês vão ser escolhidos pelos olheiros e vão para suas universidades. Ele quer realmente preparar esses alunos para a vida. Podemos dizer aqui que são 2 filmes em um. Porque até a metade é um filme de esporte e depois vira um drama super bem contado. E também, porque não em certos pontos, divertido.
Outro filme de basquete, esse é um bônus aqui, já que a gente tá no bloco de basquete, você negou o filme, mas eu vou falar, que é o Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Spike Lee. Spike Lee e o nosso amigo, querido Boca de Kiko, do True Detective. Woody Harrelson. Harrelson, que ele que não sabe enterrar. E quem? Wesley Snipes. Snipes, exatamente. Antes de ser preso, ele tava lá jogando basquete. É um filme super divertido, eu gosto, se queira não gosto, mas é divertido. É um filme que bate numa crítica social de esse lance, a gente fala muito, esporte pra branco, esporte pra preto, basquete é dado nos Estados Unidos como esporte pra preto, onde brancos não tem espaço, e aí o filme vem com esse título e brinca, onde um cara é levado como uma dupla e vão quadra a quadra, desafiando as pessoas, e todo mundo olha e diz assim, pô, é um branco, ele não sabe enterrar, e na verdade o cara joga demais. Traz até um pouco dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, que é o Larry Bird, e é um branco louro do Celtics. Então ele brinca muito com isso, e é um filme bem divertido, que vai ter um remake esses dias aí, que deveria ser proibido. Falei. Esqueira, vamos dar um soco um soco no azar e vamos trazer a história de Muhammad Ali com Ali Boumaier. Belíssimo filme. Belíssimo filme. Realmente. Cinebiografia, uma das melhores cinebiografias que existe. Will Smith deu um show. Deu um show. Puta de um show. O personagem ajuda, convenhamos, né? O Muhammad Ali é um puta personagem, assim. Tanto como o Muhammad Ali, tanto quanto antes de se converter pro islamismo. Ele é um filme que... Cassius Clay, né? Cassius Clay, exatamente. É um filme que traz o estilo do Muhammad Ali de lutar, que é totalmente diferente. O Anderson Silva tentava fazer isso aí no UFC, não conseguia. Conseguiu em determinados momentos. Não, o Ali é um personagem mitológico. Mas também traz muita política, né? Isso, não só por conta da sua óbvia habilidade pro esporte, mas também por conta de seu posicionamento político muito, muito bem definido. E o quanto que ele sofreu com isso. O quanto que ele sofreu por conta disso. E ainda a questão do preconceito da segregação racial, que ainda existia muito nos Estados Unidos, a história emblemática dele jogando fora a medalha por conta da medalha não valer nada. Ele continua sendo tratado como ninguém. Por mais que possa parecer um tema que se foi, não é um tema que se foi recentemente aí no futebol americano. Inclusive, ex-quarterback desse time aqui que eu torço, o Kaepernick, ele foi contra, né? Ele foi contra o hino e falou e inflamou os ânimos. Ele tá fora da NFL. Os negros estão indo de encontro ao hino e tá gerando um furdunço, um bafafá. Movimento #TakeTheKnee. Exatamente. Então, tema super recente aí. Seria legal as pessoas assistirem e conhecer um pouco do Muhammad Ali, que foi um dos primeiros aí com relação ao esporte que se encaixaram, que se colocaram politicamente. E saberem que existe um legado de atletas engajados, atletas nos Estados Unidos engajados com a política, realmente. Aqui no Brasil a gente teve também a democracia corintiana, né, do Sócrates. Que não é tão político assim, mas acaba sendo. Acabou chegando. Uma política mais interna, que é muito estranha e sei lá. Invictus, outro filmaço. Clint Eastwood. Uma cinebiografia diferente do Nelson Mandela, pode-se dizer? Ele vai para uma tangencial, ele vai para um episódio específico, mas retratando justamente a chegada do Mandela ao poder. O Madiba lá, ele... a ideia dele é não confrontar, né, a classe branca lá na África do Sul, naquela região do sul da África, ali onde... Porque são várias... Não, mas ele é África do Sul. É África do Sul, mas também tem outros pedaços, né, que depois se tornaram outros países, mas enfim, é muito complexo. E daí ele tenta a união, esporte de branco, que é o rugby. Ele utiliza o rugby para fazer também política e promover a união. É a forma do esporte como uma força galvanizadora de um povo. Aquela coisa que acontece aqui no Brasil de 4 anos, de todo mundo se unir, de todo mundo fazer festa. Todo mundo se unir até 7-1. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Pois é. Mas no caso do Invictus, no caso do que aconteceu na África do Sul, foi diferente. Eles tinham acabado de sair da situação do apartheid. Precisava realmente de alguma coisa que conseguisse transformar em um povo só. Super, super bacana o filme. A construção do personagem do Matt Damon. É um personagem que no começo parece ter um lado definido e depois ele vai entendendo qual é a função dele na história. Não, e você vai entendendo exatamente a divisão do país. Sim. Você consegue ver que não era só um lado que queria uma segregação agora que chegou no poder. Agora que o outro lado chegou no poder. Os dois lados, eles estavam ainda realmente muito brigados. E o esporte realmente funcionou como uma força de união. É super legal. A gente tá falando de vários filmes aqui bem políticos, né? Mas a gente vai para outro muito parecido com a tragédia que aconteceu recentemente. É o Somos Marshall, um filme que cai o avião, muitos morrem
e o time tem que ser reconstruído aí pelo personagem do Matthew McConaughey. Alright. E o time é reconstruído. Recentemente aconteceu essa tragédia aí no caso da Chapecoense, né? Então, era um filme na época que eu assisti. Eu tenho certeza que eu assisti hoje o We Are Marshall, Somos Marshall. Vai ser outro filme completamente diferente depois de eu ter vivido essa experiência aqui no Brasil. Até porque, olha, a tragédia da Chapecoense pegou todo mundo pelo contrapé, que era um time que tava vendo uma história de Cinderela, como é o termo utilizado. Esse no caso também. Pois é. Acontece isso e realmente chocou muito. Tem outro filme também que é o Invencível, de futebol americano, sobre o Philadelphia Eagles, com o Mark Wahlberg. Ele que é um torcedor e vira um jogador, e é a história real. Caramba! A trilha sonora desse filme é brilhante, é maravilhosa, é a melhor trilha sonora do cinema, falei. Ainda em futebol americano temos Oliver Stone com Um Domingo Qualquer. Al Pacino, cara. Al Pacino fazendo um treinador louco. Parece muito com os treinadores que a gente vê. E olha, o que o Oliver Stone faz nesse filme é levar você diretamente pro chão, vendo exatamente como tá acontecendo, mas sem se furtar em mostrar os bastidores. Você tem a dona do time vivida pela... todas as visões, assim. Jogador... Imprensa, técnico... Aquelas manager, festas esquisitas que acontecem... Tem tudo. E olha, você vendo o confronto entre o treinador vivido pelo Al Pacino e pelo astro em ascensão vivido pelo Jamie Foxx, cara, é lindo. É lindo. E o Dennis Quaid, né? Que é algo que existe muito se quer. O James Quaid é o clássico, é o jogador clássico, é o herói, é o líder clássico. O Dennis Quaid, ele é baseado no Dan Marino, personagem que existiu de fato, mas a substituição, assim, existe várias vezes no futebol americano a substituição do novo, porque o velho se contunde. E é um esporte de Brett Favre passou por isso. É um esporte de contato e muito forte. Sim. A gente teve aquele Um Homem Entre Gigantes, também do Will Smith, que mostrava justamente os bastidores do pessoal tentando esconder a seriedade das contusões que os jogadores de futebol americano sofriam. Porque é um esporte muito... Eu não quero dizer violento, mas realmente é... Não, é de impacto. É um impacto muito grande que se discute muito pouco. Na quarta posição aqui temos Campos dos Sonhos. If you build, they will come. Se você construir, eles virão. Uma frase muito utilizada aí por empreendedores da nova geração, mas que veio desse filme aí, Campo dos Sonhos, com o nosso querido Kevin Costner, o rapaz do Lobo. Cara, o Kevin Costner tem essa cara de pessoa que você confia, sabe assim? Confia. E nesse filme você tem que confiar no Kevin Costner, porque ele tá vendendo uma ideia super estranha aí de fazer valer um pouco o passado do pai dele, ao passo que ele constrói um campo de beisebol para que astros que já não existem mais possam vir jogar, e aí ele possa dar um último alento ao pai. História bem... Super, cara, demais. Talvez... É porque no beisebol se discute muito o passado. O beisebol é um esporte muito nostálgico, onde uma história de 1920 e tanto reflete hoje. Não, tipo, vide a maldição dos Red Sox. Maldição do Bambino. O jogador que foi vendido na década de 40 e depois disso nunca mais ganhou. E o New York Yankees ganhou tudo. E com esse jogador, então, o beisebol, ele é nostálgico. É um jogo de conversa e também de muita estatística, coisa que a gente vai ver num dos próximos filmes aqui. Então, filmaço, um clássico do cinema, não só dos esportes. Continuando com o beisebol, PH Santos, vamos agora pro Moneyball. Moneyball, onde o dinheiro fala. Cara, você tem o personagem do Brad Pitt que quer revolucionar o beisebol através baseado em fatos reais. Baseado em estatísticas. Não, o filme é baseado em fatos reais. O filme é baseado em fatos reais. E o personagem é baseado em estatísticas junto com Jonah Hill. Jonah Hill, cara. Jonah Hill faz matemático em que ele começa esses cálculos e tal e começa a dar certo. Começa dando errado pra caramba. Depois eles vão chegando aí e tal e começam a acertar. Como eu tava falando, é um esporte muito de estatística, então faz total sentido essa estratégia. Funcionou por um tempo, na vida real. Eu adoro o ritmo desse filme. O livro também é interessante. E não li o livro. O ritmo, cara, Aaron Sorkin. Adoro o ritmo, diálogos longos, só que rápido, troca a cena, jogo de cena, traz, entra outro. O personagem do Brad Pitt é excelente. Diálogos muito bons. Dois de futebol, vamos fazer uma dupla de futebol. Tabelinha. Aí o Siqueira sabe. Toque me voe. 1, 2. Mas vamos colocar também uma coisa, pegar nesse filme? Vamos. Nazistas. Você tá falando do Fuga para a Vitória. Fuga para a Vitória. Vamos fazer o elenco aqui. Sylvester Stallone como goleiro. Michael Caine
Michael Caine como atacante do time. E nós temos, por que não, a lenda, o mito ou tudo mais, Edson Arantes do Nascimento. O Pelé. Cara, basicamente é o seguinte: existe um time de futebol de prisioneiros de guerra. Você tem o Stallone, o Michael Caine, é lógico que você tem um time de futebol, né, João? De prisioneiros de guerra. E eles começam a fazer uma partida e tal, e os alemães ficam interessados. Aí acaba se tornando um grande evento. Os prisioneiros aliados contra o time dos nazistas, cara, da Alemanha nazista. Foi 7-1? Gol da Alemanha! As lágrimas do menino. Não foi 7-1. E no final a gente já sabe. o Né? fuga para a vitória, por que é? É porque você tem essa partida que acaba servindo como um pano de fuga para a... Vitória. Não, para fuga. Eles querem fugir. Letra A, vitória. Letra B, fuga. Eles querem fugir do campo Letra de concentração C. nazista. Gol. Uma metáfora aí com o esporte, que é a fuga, né? A cabeça fugindo dos problemas da vida. Também tem juiz ladrão no meio do jogo, sabe? Tipo... Não, peraí. Juiz ladrão, eu nunca vi isso. Pois é. Os alemães destruindo lá, dando carrinho. Dá carrinho não, mano. Mas só que aí tem o Pelé, né? Tem um Pelé. O Alejo brasileiro. O Alejo não é brasileiro, não? É porque é do videogame. No videogame não tem nacionalidade. Beat não sabe de onde veio. E pra finalizar, talvez um dos melhores filmes de todos que estão aqui é o filme de futebol, é o Gol, a trilogia Gol, que o Siqueira não assistiu, então eu vou ter que falar sobre tudo esse filme. Cara, aparece todos os jogadores. Aparece o Ronaldo, aparece o Beckham, aparece o jogador do Real Madrid. Ele vai jogar no Real Madrid. Então conta a história do garotinho desde o comecinho lá da vida futebolística dele. E aí, passando por toda a ascensão, falando de seleção, falando dos clubes que ele passou, das tramas de empresário, das relações com os jogadores. É muito parecido, não pelas artimanhas utilizadas, mas é bem parecido assim a história como um todo com os Super Campeões. Super Campeões. Do Oliver Tsubasa. É uma trilogia, são 3 filmes. Ele Só uma trilogia, são 3 filmes, é Rapaz, tem a trilogia de Star Wars que já são 6, viu? Só lhe 7. dizendo. 8, porque já tá. O legal desse filme é que ele vai melhorando. Ele vai ganhando aprimorando. XP. Não só o jogador, mas o filme vai melhorando. Ele começa com uma produção capenga, fraquinha. Aí no segundo melhora um pouquinho, no terceiro melhora um pouquinho. E aí fica médio. Entra o dinheiro do Real Madrid, né? Entra uma grana do Real Madrid, mas é uma grana grande. Eu não sei se foi só do Real Madrid, acho que foi do Beckham também. Porque aquele tem dinheiro, viu? Aquilo tem. E é cheiroso, né? Aí é contigo, pega. Quando jogava, o pessoal disse que quando ele jogava ele era cheiroso. Ah. É isso, Siqueira, falamos aqui de 10 filmes. Na verdade, a gente falou mais do que 10 filmes aqui de esportes, porque todos os esportes na altura do lançamento desse vídeo estão rolando. É porque futebol, a gente teve o tempo regulamentar e tivemos a prorrogação também. Exatamente. Futebol tá rolando, futebol americano tá acontecendo lá nos Estados Unidos, basquete, beisebol, tá tudo Só acontecendo. não falamos de Fórmula 1 porque você não quis. Fórmula 1 não é esporte. Diz você. Se for esporte, se inscreve no canal. Se não for esporte, aperta o sininho. Só que pra apertar o sininho tem que se inscrever no canal. E dá o like, bonitão. Show de bola. Comenta aqui embaixo, Fórmula 1 é esporte ou não? Se Fórmula 1 é esporte, a gente deveria ter citado o filme do Homem-Aranha pilotando cavalo. Cibiscuit, pô. Cibiscoito. Vamos lá. Tchau, Siqueira. Tchau, PH. Esse vídeo foi um gol de placa, hein? Rapaz, foi um drible assim no tédio. Eita,